Paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 40. A perseguição e a dispersão dos cristãos. E também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Amados, no capítulo 8 de Atos, no versículo 1 ao 3, fala da perseguição que os cristãos estavam tendo e a dispersão dele. Assim como Estevão morreu, devido a essa perseguição, Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. E naqueles dias ele fazia grande perseguição contra a igreja e contra aqueles que seguiam a Jesus. Saulo, ele assolava as igrejas, ele entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres, e eles encerrava na prisão. Foi dias de grandes lutas naquela época contra os cristãos. O que acontece também hoje, em dia a dia, nós podemos estar presenciando também essas perseguições. Continuemos no versículo 4 em diante. Filipe em Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por todas a parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que o espírito imundo saía de muitos que o tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Filipe, ele continuava pregando o Evangelho, e Deus fazia a obra através da vida dele. E as multidões unanimemente ele prestava atenção a tudo o que Filipe dizia, porque eles conseguiam ouvir e ver os sinais que ele fazia, pela graça e misericórdia de Deus. Continuemos o versículo 9 em diante. Simão, o mágico. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendia-no porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro.
Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessas tuas iniquidades e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Amados, do versículo 9 até o 25, fala sobre o mágico Simão. Ele vendo as maravilhas, ele vendo a imposição das mãos dos apóstolos, que era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro também para ter esse dom. Mas só que as coisas de Deus não é conquistada com o dinheiro. Nós sabemos que as coisas de Deus, ela vem de graça. Mas, para isso, é preciso estar na posição de Cristo. É preciso buscar a Deus. É preciso ter o coração contrito na obra de Deus para fazer, para que seja manifesta as maravilhas de Deus sobre nossas vidas. Nós não conseguimos isso com dinheiro, mas nós conseguimos isso quando nos arrependemos de nossos pecados, quando nós colocamos à disposição de Deus para fazer a obra. Amém? Continuemos a palavra de Deus, do versículo 26 em diante. Filipe e o etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendeste tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, que diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água que impede que eu seja batizada. E disse Filipe: É lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amados, do versículo 26 ao versículo 40, fala de Filipe e o etíope, o eunuco, a qual estava lendo a palavra de Deus do livro de Isaías. Ele não conseguia entender, mas Deus, vendo que ele tinha vontade, fez com que Filipe se aproximasse dele para estar falando sobre Jesus Cristo. E esse eunuco, oh glória a Deus, ele, passando pelas águas, perguntou o que poderia estar
interrompendo dele ser batizado, que estaria impedindo para que ele seja batizado. Ele recebeu a palavra de Deus, sentiu no coração que era chegada a hora, se arrependeu dos seus pecados e foi batizado naquelas águas para a honra e glória de Deus. E quando ele saía da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Naquele momento, júbilos continuou o seu caminho. Glória a Deus. Oremos a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te peço perdão por todos os meus pecados, por ato, pensamento, atitude, tudo que desagradei a Ti. Que Teu Santo Espírito venha fluir sobre nossas vidas cada dia mais e mais, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, continua conosco, continua nos ensinando, Senhor. Continue falando conosco, ó Pai amado, Pai querido, pois somos gratos pela Tua palavra que liberta, que sara, que nos ensina. Gratas somos a Ti, Senhor amado, por ter, Senhor amado, essa oportunidade de ouvir da Tua palavra, que possamos não só ouvir, mas viver, ó Deus. Te peço, Pai amado, Pai querido, continue conosco nesses dias atuais, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor continua fazendo e operando maravilhas na vida daqueles que creem em Ti. Eu te peço, no nome santo de Jesus, nos cura, nos liberta e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém.